Essa é a Rafaela. Hoje pode até parecer que ela anda com uma certa dificuldade, mas há 7 anos as chances dela se movimentar eram mínimas. Rafinha, a gente soube do diagnóstico dela com 7 meses de vida, né? Então, até então a gente achava que estava tudo lindo, maravilhoso, estava tudo ok. Com 7 meses a gente soube que ela tinha a paralisia cerebral, né? A síndrome de West, e aí deu aquele 360, né? E assim, de 7 anos para cá, com o tratamento que ela tem aqui na Therapy Center, assim, não tenho o que dizer, né? Perfeito, maravilhoso. A Rafinha se desenvolveu maravilhosamente bem. A Rafinha hoje fala, tá andando, né, com o apoio do andador. E assim, só tenho que agradecer, né? Só tenho coisas boas para dizer do tratamento aqui da Therapy Center. O tratamento em questão foi exibido aqui no Jornal Meio-Dia, mas lá em 2014. Um traje diferente, cheio de elásticos, foi criado na década de 70 pelos russos para evitar que os astronautas sofressem de flacidez e atrofia muscular por causa da falta de gravidade. As tiras elásticas ligam tronco, cintura, joelhos e pés. Mesmo parado, o corpo faz esforço. Os médicos descobriram que a roupa também poderia ajudar crianças com paralisia cerebral a andar. E hoje ela já é usada no mundo todo. A Rafa, né, era uma criança que há 7 anos, ela não conseguia sentar sozinha, ela não falava, ela chorava muito, porque tudo a assustava. Qualquer mudança de postura ela assustava, ela tinha medo de cair, ela travava. E aí a gente veio com esse trabalho de integração sensorial, para ela ir percebendo. Então o trabalho inicial com a Rafa foi um trabalho dela perceber o corpo dela no espaço, dela perceber que o corpo dela pode se mover sem cair, que ela tem controle sobre isso, que ela consegue, tem dimensão da distância onde ela está para o chão, para ela conseguir se defender, ter reação de proteção ao cair. Então esse foi o trabalho inicial da Rafa. Né? Junto com isso, vem o trabalho de fortalecimento muscular, de alongamento, de treino de marcha, de questões relacionadas à idade, desenvolvimento neurológico normal da idade, né? Neuromotor da idade. Então, esse era um trabalho em conjunto de físio e TO, né? Sendo feito. Mas, inicialmente, o forte mesmo da Rafa sempre foi o sensorial. Era o que travava muito ela. Esse medo dela não deixava ela evoluir, não deixava ela conseguir sentar sozinha, ficar sem apoio nas costas. Ela não conseguia isso de medo de cair. Hoje, a Rafaela é outra criança, totalmente. Não dá nem para comparar aquela Rafaela das 7 anos para essa Rafaela de hoje. Porque hoje ela anda com o andador dela, ela senta sozinha, sem apoio nenhum. Ela senta, ela conversa, ela canta. Né? Ela te pede coisas, então se ela quer uma água, ela pede uma água. Ela consegue levar a água à boca. Né? Agora, depois do último intensivo, a mãe estava com muita dificuldade de colocar roupa, de fazer esse movimento com o braço, estava bem durinho. Então, depois desse último intensivo, está muito mais fácil de levantar o braço, de fazer uma higiene. Né? Então, assim, o trabalho não vem só, tem que aprender a andar. Não, é para todas as questões do dia a dia. Quem que é essa? Nesses 7 anos, a Rafa faz intensivos TheraSuite a cada 6 meses, mais ou menos. E nesses 6 meses de intervalo, ela faz a terapia de manutenção. Então, o que é a terapia de manutenção para a Rafa? É fisioterapia pelo conceito neuroevolutivo Bobat e terapia ocupacional pela integração sensorial. Junto com a ecoterapia? Junto com a ecoterapia, exatamente. São os tratamentos que eles se complementam, né? Não dá para ficar um sem o outro. Então, esse exemplo que eu dei agora do braço, por exemplo, lá na ecoterapia, ela coloca a argola, ela encaixa a argola. Então, é um movimento do braço que já ajuda nisso. Então, a gente pega um objetivo em comum e todo mundo vai trabalhar para alcançá-lo. Assim como a Cíntia, o fisioterapeuta Carlos Eduardo, o Cadu, também acompanhou a evolução da Rafa. A Rafa não tinha tanto controle, tanto cervical quanto de tronco, postural. Hoje a Rafa ela é firminha, né? Ela já fica de pé. Lógico, eu falo assim, a ecoterapia ela não é um tratamento milagroso.
né? Por isso, sim, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. Cadu explica a atuação das 4 etapas da ecoterapia. São 4 etapas a ecoterapia. Então a primeira etapa é a hipoterapia, é quando a criança ela não tem condição de montar sozinho em cima do cavalo. Ou por não ter uma força muscular de tronco, de cervical, o terapeuta monta junto com ela. Então ela é totalmente dependente desse terapeuta. Conforme o cavalo faz o movimento tridimensional, ela ganha força muscular e aí ela começa a ter essa força de tronco, de cervical para ela montar sozinho. Montou sozinho, a gente passa por uma segunda etapa, que chama educação e reeducação, que é essa que a Rafa faz parte. Então nessa etapa a gente entra muito com brinquedo lúdico. E esse lúdico a gente entra com a educação. Então é a saúde e a educação. Ali a gente ensina a contar, ensina as cores. A criança já sabe, a gente ensina também em inglês. Vamos contar, vamos falar as cores em inglês, um trabalho de coordenação mais grosso, um trabalho de coordenação mais fina, jogar bola na cesta de basquete. Então, para cada criança tem um trabalho específico nessa educação e reeducação. A terceira etapa é a equitação, que é o que o Bruno está fazendo aqui. Então, já não tem o guia, que é quem puxa o cavalo, e aí ele vai conduzir o animal sozinho. E a última etapa é o esporte adaptado. Mas todo esse progresso da Rafa só foi possível quando, lá em 2014, a empresária Gislaine, para atender às também necessidades de seu filho tão especial, trouxe o tratamento para Araçatuba e estendeu para Andradina. Surgiu da necessidade de um tratamento mais adequado, mais funcional para o meu filho, que, de acordo com as visitas, fazendo acompanhamentos em São Paulo com neurologistas, ortopedistas e até mesmo com fisioterapeutas, eu percebi que haviam tratamentos mais direcionados, mais funcionais, que trariam um benefício maior para o meu filho e uma evolução melhor. Então, as dificuldades também da viagem, que é longa e é difícil para uma criança especial viajar tanto de avião como de carro, eu tive a ideia de trazer tudo o que eu via em São Paulo para Araçatuba e atender Araçatuba e toda a região com os benefícios dos tratamentos que eu gostaria que o meu filho tivesse. Hoje, com uma clínica também em Andradina, Gislaine e sua hoje sócia Cíntia podem transformar outras vidas. Logo que nós montamos em Araçatuba, como não tinha na região, nós atendíamos não só de Andradina, mas de Mirandópolis, Guaraçaí, Guararapes, Lins, Bento de Abreu, enfim, toda a região de Araçatuba iam realizar os tratamentos na clínica em Araçatuba. E aí, com a pandemia, nós evitamos atender pessoas de fora que iriam com transporte público e tudo. Aí nós acabamos montando em Andradina, que foi o próximo centro que a gente tinha de maior número de pacientes de atendimento. E aí nós estamos aqui há praticamente 1 ano, trazendo a comodidade para todos os pacientes de Andradina e região agora. O meu maior desejo, vamos colocar assim, é a Rafinha um pouquinho mais independente, né? Ela poder se desenvolver mais ainda do que ela já se desenvolveu até agora. Eu quero ela conseguindo fazer assim, o mínimo, né? Para ela se virar. Ela tem independência da vida dela. Independência, exatamente. E se depender da força de vontade dessa pequena guerreira e da dedicação de todos os profissionais que a acompanham nesses 7 anos, é o que ela vai alcançar. Independência e, acima de tudo, será exemplo de perseverança, sentimento tão essencial em nosso mundo. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the 4th, the 5th, the minor fall, the major lift, the barefoot king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hoje é pra você. Dá mais uma volta. Eu costumo. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és
és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a Ti.